Eu sou Jorge Reis, especialização em leitura corporal e comportamental. Estou começando hoje uma curta-metragem em 6 ou 7 capítulos, onde cada capítulo eu vou estar falando sobre um traço de personalidade. São 5 ao todo, entende? Durante o discorrer da curta-metragem, nós vamos falar de cada traço isoladamente, sendo o esquizoide, o oral, o psicopata, o masoca, que é o masoquista, e o rígido. Deixando claro, em momento nenhum aqui, eu não vou estar me referindo ao transtorno de personalidade, entende? Então eu vou estar sempre me referindo ao traço de personalidade, ou seja, caracteres de personalidade, certo? Porque estamos falando de leitura corporal. E todos nós, seres humanos, nós temos os 5 traços. Não existe como um ser humano ter só 4 ou ter 6. Então, todos nós temos os 5. Sim, mas como assim os 5? Como você então pode olhar para mim e dizer? Porque cada ser humano vai estar identificando fisicamente um dos traços como sendo o seu traço principal. Entende? O esquizoide, ele já tem um perfil mais alongado, magricelo, ombros quadrados, um corpo estilo assim meio monolembo, cabeça um pouco mais alongada na maioria das vezes, sendo que esse formato ele pode variar para alongada ou mais arredondada ou cabeça grande. Entendeu? Grande que eu falo assim um pouco mais desenvolvida. E olho assim, olho normalmente um pouco mais graúdo, um olhar mais vidrado, sendo aquele olhar que ultrapassa o objeto, entende? E o oral, ele já tem uma estrutura mais fofinha, mais gordinha, né? Mais macia, uma pele mais macia, mais confortável, com um toquezinho aveludado. Aí o psicopata, ele já tem um corpo um pouco mais afunilado, como se fosse dando uma ideia de um cone de cabeça para baixo, né? De ponta cabeça. Então, o olhar dele já é assim um pouco mais... tipo, como se fosse mirando, como se fosse fazendo a leitura, sabe, do alvo. Aquele olhar assim um pouco mais crítico, passando um ar de um pouco de sagacidade. Aí já vem o masoca, que já tem um estilo mais retrancado, ele sempre para de braço cruzado, ele quase nunca sai de casa. Se ele já tiver usar um cinto pela primeira vez, ele nunca mais fica sem cinto. Se ele sair de casa sem o cinto, a cada 2 minutos ele está, mesmo que a calça não esteja descendo, ele está se suspendendo, porque ele tem a impressão que ele está solto, sabe? É aquele cara que ele é perfeccionista, mas ele não é rápido, ele gosta de perfeição. E o rígido já é aquele estilo mais simétrico, mais bonito, o corpo mais bem organizado, a mulher com aquele corpinho de violão, a bundinha levantada. E normalmente são pessoas que têm um sex appeal aflorado, de nascença, né? Ele não precisa se esforçar para ser charmoso, para ser galanteador ou conquistador. Ele já tem isso no jeito de andar, no jeito de se referir às pessoas. Então, cada um tem suas peculiaridades devido ao período onde acontece a mielinização. Aí o que é isso, mielinização? Bom, mielinização é o nome que é dado a um processo onde esse processo ocorre em determinado período da criança entre os 0, ou seja, desde o período de 3 a 4 semanas de gestação até os 6 anos, 7 anos de idade. Ou seja, que é quando termina o último traço, né? Quando está solidificado o perfil do último traço. Né? A sua coordenação motora, sua estrutura física está bastante organizada, já está bem estabelecida. Então, a partir dali, todo o período que acontece na sua espinha dorsal, né? E cada período desse, ele vai mielinizando uma parte do seu corpo, ou seja, vai dando estrutura, vai fazendo ela ganhar coordenação. Por isso, o traço de esquizoide, ele é bastante inteligente. Por quê? Porque o período de mielinização que acontece na parte da mente, do cérebro dele, acontece ainda dentro do útero, né? Aliás, vamos aproveitar e já focar justamente no que é o objeto principal desse primeiro bloco, né? Que é o primeiro traço de personalidade, que é o esquizoide. Ele acontece, como eu já tinha comentado,
a partir da terceira semana de gestação até o segundo mês de vida dele fora do útero. Durante esse período, a partir ali dos 3 meses, 4 meses, onde o cérebro já vai começando a ganhar uma certa estrutura, tudo que a mãe sentir, ele vai, entre aspas, sentir junto. Por que ele vai sentir junto? Porque naquele momento, quando ele já está ali a partir do 4º mês de idade, dentro do útero, o cérebro dele já começa a meio que começar a querer entender o que está acontecendo. E aí, quando a mãe dele vive alguma intempérie, tipo, o aluguel está atrasado, o marido perdeu o emprego, o marido chegou bêbado e começou a brigar, ela foi desempregada do nada, o filho está doente, qualquer coisa assim. Então, aquele bebê que está dentro da barriga ali, quando ela está sentindo um incômodo, naquela hora o útero fica um pouco seco, um pouco duro, frio, e ele começa a ter uma sensação de que parece que estão querendo jogar ele para fora. Ele não está entendendo nada, ele não sabe nada do mundo aqui fora. Ele sente só a sensação de que alguém quer expulsar ele dali. Sabe? Alguém está querendo justamente colocar ele do lugarzinho onde ele está acostumado, onde ele se sente quentinho, aconchegante, mas em algum momento ele tem uma sensação que ele vai em uma avalanche e vai ser mandado para fora. E ele fica ali tentando entender o que está acontecendo, por isso ele vai desenvolvendo um pouco mais cedo que os outros traços a capacidade de raciocínio. Porque em dado momento, quando ele já vai forçando um pouco e o cérebro dele já vai começando a conseguir criar sinapses, ele já vai ali tentando entender o que está acontecendo e por isso não acontecer, ele foge para o campo mental. Como quem diz, eu não sei o que está acontecendo, mas pelo menos eu vou tentar correr desse lugar que parece que ser o canal por onde eu iria ter que sair. Então ele tenta fugir, encontra uma parede e agora ele só tem o mundo mental para poder fugir. Então ele, nesse momento, ele começa ali irrigando um pouco mais a parte mental com raciocínios, com pensamentos que, na verdade, sem pés, sem cabeça, que ele não sabe nem o que pensar, mas ele fica tentando entender, é como se fosse um bêbado em um lugar escuro e ele ouvindo tiro de tudo quanto é lado. Ele não sabe, não consegue correr, não sabe para que lado ir, caso conseguisse, e está tudo escuro e ele sabe que corre o risco de correr para o lugar que está indo para frente do precipício, e ele fica ali naquele desespero, e é mais ou menos assim que ele vai se sentir. E aí, por ele passar por várias situações, a depender da situação da mãe, isso eu quero deixar claro, que isso não sugere que a mãe não quer esse bebê e por isso quer abandonar ou quer jogar ele para fora, não. Isso aí sugere que a mãe está sofrendo alguns incômodos com as intempéries externas e ele está mais ou menos sentindo junto. E aí, nessa hora, ela vai dar à luz a um bebê, normalmente magrinho, né? Cabeça assim um pouco mais alongadinha, olho um pouco mais graúdo, né? E ele vai crescendo como aquele menino que não é muito de se enturmar, não gosta muito de abraço. Ele é aquele menino que ele vai começar a se destacar como um menino muito inteligente, gosta muito de fazer desenhos, o desenho dele é melhor do que o dos outros mais velhos, né? Ele vai com uma capacidade de entender determinadas coisas. Ele, se der um celular para ele, muito provavelmente ele vai agarrar isso como se fosse o melhor presente do mundo, porque é uma forma que ele está encontrando de ter um amigo que vai dar companhia para ele, que vai proporcionar a ele se envolver pelo mundo todo sem precisar se misturar, né? Então, tudo que ele quer é isso, é que ninguém tire ele dali, daquele cantinho, porque isso tem a ver com a base dele lá dentro do útero, né? Então, ele fugia ali para aquele canto e não tinha ninguém por ele, e ele foi meio que se acostumando com essa sensação. Quando ele vê qualquer tumulto, a tendência dele é se isolar. E aí é onde ele vai crescendo e ele vai sendo percebido como sendo um garoto meio que antissocial. Isso é o que vão achar dele, né? Na verdade, do ponto de vista dele, ele não se vê como diferente, mas ele